Oi, gente, tudo bem? Bom, voltamos para mais um episódio daquele quadro que no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não tenho um nome específico para ele, mas em breve terei. E é o quadro onde falamos sobre beleza e história. Primeiro de tudo, não se esquece, por favor, de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, tá? Isso me ajuda muito, então, por favor. Bom, no episódio de hoje vamos falar dela, a rainha dos perfumes. Estou falando de Caterina de Medici. Bom, se vocês já assistiram a série Reign, vocês devem lembrar dela como Catherine de Medici, a sogra da Mary, Queen of Scots. Mas aqui vamos chamá-la de Caterina, porque era o nome original dela, sem essa versão americanizada. Então, vamos chamá-la de Caterina. A Caterina nasceu em Florença, na Itália, em 1519. Ela era filha de Lorenzo de Medici II. Para quem não conhece a família Medici, ou Medici, como vocês preferirem chamar, mas eu acho que o mais correto é Medici. Bom, vamos chamá-la de Caterina de Medici. Assim, tá ótima. Era a família mais rica da Europa, se não uma das famílias mais ricas do mundo. Naquela época, eles eram banqueiros e eles mandavam na cidade de Florença e na Itália inteira. Então, não tinha uma pessoa na Itália que não conhecesse os Medici. Todo mundo sabia quem eram eles. Tanto que a cidade de Florença, na Itália, ou Firenze, como é chamada lá, até hoje tem a história dos Medici desenhada nas paredes da cidade inteira. Cada canto que você olha da cidade, um muro, uma parede, tem uma coisa dos Medici ali, sabe? Então era assim que eles contavam a história deles. Eles não escreviam no livro, eles escreviam na parede, que era pra todo mundo ver. E eles construíram praticamente a cidade inteira de Firenze. Então essa era a família, uma família muito rica, muito poderosa, que tinha inclusive o Papa ali na palma da mão deles. E acontece que a Caterina, como era uma mulher, tinha que se casar com alguém e foi usada como moeda de troca para fazer alianças com outros países. E eles escolheram o rei Henrique II da França para se casar com a Caterina. Então, em 1533, com apenas 14 anos, a Caterina é enviada para Marselha, na França, onde ela conhece o Henrique e acaba se casando com ele. O casamento deles, assim como vários casamentos daquela época, não foi muito bem sucedido, e o rei logo começou a ter várias amantes, inclusive a amante dele, que foi assim, a amante praticamente de quando ele casou com a Caterina até quando ele morreu. O nome dela era Diane. Ela inclusive morava no castelo junto com eles, porque ela era conhecida lá como a amante do rei. Inclusive, o primeiro filho dele, o primogênito, foi com a amante, não foi nem com a esposa. Eu poderia aqui falar muito mais sobre o relacionamento do rei com a Diane, porque tem várias histórias, mas a história aqui é sobre Caterina, a rainha dos perfumes. Quando a Caterina chegou na França, ela trouxe com ela uma fragrância exclusiva que era feita para ela, lá na Itália. Só ela tinha essa fragrância no mundo, que era um perfume de bergamota. E era uma grande novidade na época, porque era um perfume feito à base de álcool. E os perfumes da época, principalmente na França, eram feitos à base de vinagre e óleo. Vinagre, gente. A Caterina também usava a pomme d'ambre, que era um pingente em forma de esfera, era feito de prata, ouro e marfim, cheio de pedras preciosas, e dentro desse pingente tinha vários aromas diferentes que protegiam ela de infecções e também protegiam o olfato dela do fedor de todo mundo em volta, porque, caso vocês não saibam, até hoje o pessoal na Europa não tem muito costume de tomar banho, mas naquela época era muito, muito, muito pior, porque eles ficavam assim meses sem tomar banho e eles ainda usavam perfume de vinagre, gente. Então vocês imaginam como é que era o cheiro dessa galera. Então ela usava esse negócio no pescoço que já tinha um cheirinho ali, tipo Glade Sensation, sabe? Então era pra isso que ela usava. Era mais para proteger o nariz do fedor alheio do que para proteger ela mesma de infecções. Na sua comitiva que ela trouxe para a França, trouxe cozinheiros, astrólogos, damas de companhia e também o seu perfumista pessoal, que ele se chamava Renato Bianco, mas na França chamavam ele de René. Os perfumes que ele fazia para a rainha fizeram tanto sucesso na corte que logo ele abriu uma boutique de perfumes na Pont Saint-Michel, em Paris. Nesses perfumes ele usava matérias-primas mediterrâneas,
com essências orientais e, claro, tudo à base de álcool, que era uma grande novidade na época. A corte francesa não aprovava os perfumes que a Caterina usava, apesar deles terem um aroma maravilhoso, eles achavam que era excesso de vaidade, que ela estava querendo demonstrar muito poder e que isso era coisa de pecador. Então eles não aprovavam muito os perfumes dela, não. Mas ela também não estava nem aí, ela usava mesmo e dane-se quem falar alguma coisa. Como a Caterina não cedia às críticas da corte, ao invés de uma pessoa dócil e submissa, como ela era vista no começo, logo que ela chegou na França, ela começou a ser vista como uma pessoa cruel e manipuladora, só porque ela não cedia às críticas, ou seja, ela era uma mulher à frente do seu tempo, com opiniões fortes, e por isso as pessoas achavam que ela era cruel e manipuladora. Quando o rei Henrique II morreu, o marido da Caterina, ela começou a governar através dos seus filhos, então ela se tornou a rainha-mãe. Ela era como se fosse uma regente ali até um dos filhos crescer e ter mais idade para governar sozinho. Mas mesmo assim, todos eles sempre pediam a opinião da mãe, porque ela era uma mulher extremamente estrategista e inteligente. E ela conhecia todo mundo de tudo que é lugar, e ela também já vinha de uma família onde falhar não era uma opção, porque para os Medici, poder era a coisa mais importante que eles tinham. Ela teve 10 filhos, mas só 6 sobreviveram até a idade adulta. Durante o seu governo, entre aspas, né, porque ela governava através dos filhos, ela formou um grupo de jovens moças muito bonitas e muito sedutoras que tinham como missão seduzir os inimigos da França e arrancar segredos muito importantes deles. E as principais armas dessas meninas eram os perfumes do René. Ela também mandou fazer uma coisa que ela chamou de luvas perfumadas, que eram basicamente luvas de couro com perfume dentro para mascarar o cheiro de couro, porque o cheiro de couro era muito forte. E essa ideia das luvas de couro que ela teve mudou para sempre a história da perfumaria na França e em todo o mundo ocidental. Porque naquela época, Veneza e Florença eram os lugares do mundo que fabricavam os melhores perfumes. E depois dessa ideia das luvas perfumadas, a cidade de Grasse, acho que é assim que fala, se alguém vê que eu tô falando errado, por favor, deixa aqui nos comentários, no sul da França, que era uma grande produtora de couro, começou a produzir os melhores perfumes e se tornou a maior produtora de perfumes do mundo, destronando Veneza e Florença. Então foi assim que a França virou a referência mundial em perfumes. Perfumes franceses, não sei o que lá. Foi por causa de Caterina de Medici. Agora, algumas curiosidades sobre a Caterina. Bom, apesar do René ter ficado muito conhecido pelos perfumes que ele criava, ele ficou ainda mais conhecido pelos venenos que ele criava para a rainha eliminar os seus inimigos. Bom, e por causa dela, as pessoas também começaram a usar perfumes de verdade na França, porque antes eles usavam aquela mistura de óleo com vinagre, que ficava aquele cheiro maravilhoso de uma pessoa que já não toma banho há sei lá quantos meses. Então, Caterina trouxe a ideia do perfume à base de álcool e mudou a história da perfumaria na França. Outra curiosidade é que ela e a família Medici sustentaram a França durante anos, durante seu casamento com o rei Henrique II, porque a França naquela época estava quebrada e não tinha dinheiro para sustentar o país. Então vocês imaginam quanto dinheiro que os Medici não tinham para sustentar um país todo e ainda continuar super ricos. Ela governava muito mais que o rei, porque ela era muito mais inteligente e muito mais estrategista, mas, é claro, ela tinha que falar as coisas para ele, poder falar tanto para os súditos quanto para o conselho, porque ela era mulher e não tinha voz nesse ponto. Ela adorava a arte, inclusive ela patrocinava vários artistas, e ela tinha uma enorme coleção de artes, isso era muito importante para a família Medici. Na Itália, eles também tinham a maior coleção de arte do país, porque para eles ser um patrono de artes era muito importante. Mas a Caterina era apaixonada mesmo por arquitetura, inclusive ela estava diretamente envolvida em vários projetos de arquitetura, tanto de castelos, de pontes, ela sempre estava lá supervisionando, sempre estava vendo como é que estava ficando, quem que estava fazendo, porque ela adorava arquitetura. Outra curiosidade é que ela apresentou o garfo para os franceses. Pois é, gente, naquela época, os franceses ainda comiam com a mão. E ela chegou lá e viu o povo comendo com a mão e ela falou, gente, lá em casa a gente come com garfo, vocês conhecem? E aí apresentou o garfo para os franceses. Então, sem ela, a França estaria comendo com a mão até hoje. A Caterina morreu em 1589 de uma infecção pulmonar.
E caso vocês queiram saber mais sobre a história dos Medici, tem uma série que se chama Medici Masters of Florence. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Caterina, rainha dos perfumes. Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se tem alguma outra história que vocês queiram ouvir, alguma outra personalidade histórica que vocês saibam que tenha algum caso com a beleza. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.